Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que têm nos acompanhado. Eu falo nós, porque eu e o Espírito Santo, Deus Pai, Jesus, né? Então, glórias, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês, que nesse momento, que nesse 15 de fevereiro de 2025, no qual as misericórdias dele se renovaram mais esta manhã na nossa vida. Porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui. Outro dia eu trouxe os números, são em torno de 170 mil de pessoas que morrem por dia. Desde o começo do ano até agora já foram mais de 7 milhões de pessoas que não estão mais entre nós aqui nessa terra. Então, se estamos aqui, então somos privilegiados. Mais um presente de um novo dia foi nos dado, a oportunidade de fazermos a diferença na nossa vida. E principalmente para glorificar o nome do Senhor Jesus nessa terra. Porque foi Ele que se deu lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. A gente fala na cruz do Calvário, mas houve todo um sofrimento antes de chegar lá. Lá foi o sofrimento final. Mas houve todo um massacre antes, né? Paulada, chicotada, rasgaram as costas deles com chicotada, dizem que os historiadores que o chicote que bateram nele tinha como se fosse 3 garras, e todas as vezes que batia nas costas dele, que puxava, rasgava a pele. E o sangue, né? E você imagina a dor que não deve ser isso. Quantas chicotadas, uma centena de chicotadas. Então dilaceraram as costas dele. E depois disso ainda, a coroa, né? Depois ter que levar aquela cruz pesada por um morro, passando por Jerusalém, depois subindo o Gólgota, e chega a ponto de não conseguir levar mais a cruz. E foi pedido, os soldados pegaram e forçaram, não é, aquele homem, a Simeão, a pegar aquela cruz e ajudá-lo, Jesus, a levar, porque ele não suportava mais o massacre que fizeram com ele. Então, quando nós falamos lá do sacrifício na cruz, teve toda uma trajetória. O filme do Mel Gibson, às vezes a gente esquece o que Jesus passou. E aquele filme do Mel Gibson mostrou assim, e olha que ainda não conseguiu retratar assim 100% do que Jesus passou. Não foi ainda 100% do que Jesus passou. E mesmo assim chocou as pessoas. Muitas pessoas choraram, muitas pessoas se voltaram para Deus, muitas pessoas que queriam Deus na vida delas por conta desse filme. Mas Jesus disse assim, porque muitos viram, os seus discípulos os abandonou. Todos eles. O que ainda ficou lá, ali ao pé da cruz, quando ele estava sendo crucificado, quando ele foi crucificado, foi João. Porque todos os outros fugiram com medo. Ele ficou só ele e Deus, desculpa. Mas é interessante, né? Nesses momentos tão difíceis, Jesus ficou só, praticamente só ele e Deus, porque ninguém podia fazer nada por ele. Mesmo João ali e Maria, que ficaram lá aos pés da cruz, né? E mesmo assim ninguém poderia fazer nada por ele. Tem momentos na nossa vida que por exemplo, falando de mim, que só ficou eu e Deus mesmo. Todos me abandonaram. Todos. Porque eu creio que se fez, hoje eu consigo ver dessa forma, que se fez necessário que eu estivesse só, porque eu só conseguiria olhar para o alto, para Deus. De onde me virá o socorro, como diz a palavra de Deus. Então, hoje, eu amo. Como diz aí no mundo, aí, eu amo de graça, de graça.
tá? Apesar de que o prazer dele é nos abençoar. E nós somos abençoados, porque eu tive o presente desse dia, embora muitas vezes o dia não saia como a gente gostaria que fosse, mas mesmo nas dificuldades que temos, nós podemos ver o trabalhar de Deus na nossa vida, que Ele não nos abandona, e aonde muitas vezes era para ser uma maldição se torna uma bênção. Porque Ele com a gente consegue contornar e sobrepor todos os obstáculos da nossa vida. Mas não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para poder, e hoje vai ser, irmão, hoje vai ser um tema meio polêmico. Eu, sinceramente, se fosse para apenas agradar quem vai me ver, quem estiver me vendo ou que estará me vendo, não é uma palavra que sinceramente é agradável. Mas eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que obedecer o Pai, a Jesus. Então, mesmo que vocês tenham uma repulsa pelo que vai ser falado hoje, que é o adorar somente a Deus, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Então é por isso que eu quero pedir para que nós oremos nesse momento, porque sem o Espírito Santo eu não conseguirei nada. Então vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Pai grandioso, Pai celestial, Pai de amor e das misericórdias. Obrigado, Pai, não só pela minha vida, mas pela vida de cada um que está agora, Senhor, me vendo, me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, é sinal que ela está viva. E se ela está viva, há uma esperança, não é? Então, em nome de Jesus, onde quer que ela esteja agora, meu Pai, que o Senhor possa se fazer presente na vida dela. Que todas as trevas que têm tomado a vida dela em todos os aspectos, principalmente intrinsecamente, meu Pai, no interior dela, a tua luz, o teu poder possa envolver cada uma dessas vidas, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, com o teu poder glorioso envolvendo, a tua luz envolvendo, as trevas se dissipando, meu Pai, e a tua luz se firmando, se intensificando cada vez mais, e ela possa sentir o toque do Senhor, onde quer que ela esteja nesse momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que as correntes já comecem a ser quebradas pelo teu poder imensurável. Em nome de Jesus, os grilhões, meu Pai, os teus anjos possam pelejar a favor de cada uma delas, meu Pai. Como está escrito na tua palavra, o Senhor daria ordem aos anjos a nosso respeito. E desde já louvando e agradecendo, abre os ouvidos espirituais neste momento, meu Pai, de cada um, para que a tua palavra vá e produza aquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, como eu vinha dizendo, a gente muitas vezes nessa vida, a gente anda por caminhos tortuosos e adorando o que não conhecemos. Eu, por exemplo, desde muito cedo, eu coloquei isso no meu livro, A Granada. Isso aqui é bênção de Deus, tá? Isso aqui é uma promessa de Deus que se cumpriu na minha vida, tá? A Granada, um livro excepcional, um best-seller, tá? Um livro de cabeceira, muito bonito, muito bem trabalhado, tá? E mais importante é o que tem dentro dele. É o que tem dentro dele. Tem o meu testemunho e tem as 7 saídas de Deus para você não puxar o pino da granada na sua vida. Está no link da bio do Instagram, lá no YouTube, Ministério Nonato Duarte Oficial, e no Face. Você pode me contatar de qualquer maneira lá,
para que você possa adquirir o livro, que vai com certeza ser uma bênção na sua vida, tenho certeza absoluta. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, lá, eu morava em Barbalho, no interior do Ceará, e eu morava próximo a uma igreja, inclusive a igreja matriz de Barbalho. E quando eu vi o sino tocar, que todas as 18 horas tinha lá uma missa lá, né? E como eu não conhecia, os meus pais não eram assíduos, de vez em quando eles levavam de mês em mês, 2 em 2 meses. A frequência era muito espaçada, que eles iam lá na igreja, assim, mas para marcar presença, para dizer que estavam. Mas nenhum buscava a Deus, que mesmo criança eu me lembro disso. Então, quando dava aquele horário, eu me arrumava todinho, botava minha roupa e ia sozinho, porque eram uns 50 metros da igreja. E eu ia lá, e até as senhorinhas que geralmente estavam nesse horário, ficavam até, né, abismadas e perguntavam se eu estava sozinho. E eu dizia que estava. E elas, onde você mora? Eu digo, não, eu moro ali naquela casa ali. Aqui não é a casa de Deus? Então, desde aquela época, Deus já tinha um chamado na minha vida. Do mesmo jeito que teve na vida de Samuel, né? Lá na casa de Eli, onde Deus o chamava, e ele se levantava e ia lá em Eli, achando que era Eli que estava chamando, mas era Deus. Eu também ouvia aquela voz me chamando. E aí depois, né, eu vim conhecer Jesus aos 20 anos de idade, em torno de 20 anos de idade, quando eu vim conhecer Jesus. E aí, logo no início, ele me deu uma visão assim tremenda, do que ele queria fazer através de mim. Eu me via assim numa multidão, assim, e eu ministrando a palavra para aquelas pessoas. E tinha assim umas pessoas de branco, os voluntários, enfermeiros, médicos, e eram pessoas que eram recolhidas das ruas, e a gente, né, dava oportunidade para eles retornarem à sociedade como cidadãos, né? Tirava os documentos para quem não tinha, fazia eles se tornarem inclusive cidadãos do céu. Então naquele dia eu chorei muito na igreja, chorei mesmo, igual uma criança, porque eu dizia assim, mas como que o Senhor quer fazer um negócio desse através da minha vida? Como que o Senhor quer fazer isso? E hoje eu vejo, após 30 anos, né? Após 30 anos, a promessa dele se cumprindo, o sonho, a visão que ele me deu se cumprindo, porque isso está acontecendo hoje. E daqui em diante irá acontecer muito mais. Então, eu estou vendo aquilo que Deus me mostrou quando eu ainda era um garoto, praticamente, e que só hoje, talvez eu tenha espaçado o tempo, talvez se eu tivesse me entregado muito mais rápido para o Senhor, como tinha que ser, talvez eu já estivesse, já alcançado milhões de almas. Mas amém, vamos chorar sobre o leite derramado, o que importa é o hoje, e o hoje é que importa, o presente que importa. Então hoje eu estou aqui, porque Deus quis que eu estivesse aqui, com o livro lançado, vai ser trabalhado nas escolas também, mas é uma bênção na vida, seja de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um casal, de um idoso, é uma bênção para todas essas faixas etárias. É um livro de cabeceira. Eu nunca imaginei que fosse capaz de escrever um livro, irmão. Eu era um consumidor ávido. Eu estou lendo aí, beirando uns 1000 livros na minha vida. E continuo lendo. Mas escrever, eu nunca imaginei que escreveria. E lancei esse aqui e já estou, né, quase finalizando um outro livro também, Quebrando as Correntes, e tem outros que estão na fila. Então, isso é Deus cumprindo a palavra dele na minha vida, como ele quer cumprir na sua. Porque você não veio a esse mundo de qualquer maneira e por acaso, de jeito, de maneira alguma.
tem uma razão. Entre tantos espermatozoides, você foi o único que vingou, que entrou lá no útero da sua mãe. Então você já venceu a corrida da vida, não é? Para conseguir entrar no útero da sua mãe. Quem é gêmeos, ele mais o irmão conseguiram. E muitos outros não conseguiram. Então você não é um acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Então, com certeza, você só precisa saber qual é o seu propósito de vida. Porque quando você sabe qual é o seu propósito de vida, fica muito mais fácil. Porque você já tem um mapa a seguir. Porque quando você não sabe ainda qual é o seu propósito de vida, você fica à deriva. Porque você não sabe para que você veio a esse mundo. Você não tem ideia. Eu tenho ideia agora. Eu já vejo claramente por que é que eu estou nessa terra. Eu não vim para essa terra para sofrer. Embora tenha sofrido duras, mas duras penas. Então, se você adquirir o livro, você vai ver um pouco do meu sofrimento. Não é? Mas eu não vim para isso. Isso foi causa de mim mesmo. Depois de ter o conhecido, e o diabo, antes de eu conhecer Jesus, já ter me inserido, feito eu conhecer o álcool, as drogas, né, para tentar desvirtuar a minha mente, a minha vida. Então eu sei disso. Eu sei disso. E tudo que eu passei, que eu sofri, né, teve um cunho da minha própria culpa. Mas eu mesmo no final, hoje eu digo assim, olha, se eu tive que passar por tudo que eu passei, para que hoje eu pudesse trazer uma palavra de fé e de esperança, pudesse ser uma bênção na vida das pessoas, amém, valeu, valeu, tá bom, eu já passei mesmo. E agora é interessante que eu tenho as marcas, né, inclusive na alma, no corpo, né, das batalhas dessa vida. Não é? Mas eu estou calejado. Para você ter uma ideia, ó, a morte para mim, porque eu sei para onde eu vou. Eu já passei por perigos de morte várias vezes. Então não importo mais com isso. É como Paulo chegou a dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu cheguei num ponto excelente com Deus. Porque hoje o meu tesouro maior é Deus. Não é coisas. Não é coisas. As coisas são supérfluas, elas, né, elas se estragam, e é dom de Deus você tê-las, não é? Mas não é isso, esse não é o meu maior tesouro. Meu maior tesouro é Deus. É saber que um dia eu posso viver com Ele a eternidade, onde num lugar onde não haverá dor, não haverá sofrimento. Sofrimento é só aqui nessa terra. É por isso que hoje eu só o adoro, apesar de, mesmo antes de conhecer Jesus, eu não acreditava em nada que não fosse Deus, você acredita? Eu não acreditava em imagem de escultura, eu não acreditava em demônios, porque a minha mãe, ela por alguns anos, ela foi escrava dos demônios, ela ia naqueles centros de macumba e tudo mais, fazia trabalhos, estava sendo preparada para ser uma mãe de santo e tudo. Eu via a escravidão dela, mas eu não acreditava naquilo. Eu nunca acreditei em nada dessas coisas. Se me perguntasse, eu falava, olha, eu acredito só em Deus. Em Deus eu acredito, agora no resto não acredito em nada. Então eu já tinha essa característica de só acreditar em Deus. É tanto que uma certa vez a minha mãe frequentava e às vezes ela tinha que sair, era longe, pegar 3 conduções para ir. E aí eu acompanhava ela, para ela não ir sozinha. E aí eu chegava lá e eu via aquelas batucadas todas, aqueles sacrifícios lá de animais e tudo mais. Mas eu ficava ali só para acompanhar a minha mãe. E aí um dia ela falou assim para mim assim, meu filho, por que você não deixou... Eu esqueci o nome dele, que era lá o pai de santo lá, que era inclusive parente dela, Beto. Aí ela me disse assim, por que você não deixa ele jogar os búzios para você?
para ver alguma coisa, meu filho, da sua vida, o que é que você pode fazer para melhorar. Né? Eu digo, mãe, mas eu não acredito nisso, mãe. Ele disse, não, meu filho, mas não custa nada você, né? De tanto ela insistir, eu digo, tá bom, já que a senhora está insistindo, vamos lá. Aí nós entramos num salão, aí onde fazia as batucadas lá e tudo. Aí assim no centro do salão tinha um pote assim de barro, onde diz que é a sustentação daquele lugar, onde tem um monte de coisa, uns azeites, umas porcaiadas ali dentro daquele pote, ficava pendurado lá. E aquilo ali já estava lá há anos lá. E tinha um cheio de bandeirolas, né, assim, espalhadas pelo teto daquele salão, daquele galpão. E aí fomos ali, ele pegou um tamborete, 3 tamboretes. Um ele colocou no aeropempo e colocou um para mim e um para ele sentar, um de frente para o outro. E aí ele fez lá as rezas dele e pegou e jogou os búzios lá, né? E aí quando ele fez aquilo, entrou, irmão, já entrou assim um vento muito forte dentro daquele lugar. Foi impressionante. Aquelas bandeirinhas balançando muito forte. E um vento, mas muito forte, entrou um vento naquele lugar. E aquele pote que estava ali há muitos anos se desprendeu lá de cima e caiu no chão e foi azeite para todo lado. Eu achei que foi uma bagunça danada. E aí ele tomou um susto muito grande. E aí quando ele olhou para o Pemba, ele disse, não, lá não parei, não vou mais jogar mais búzios para você, chega, parou. Aí eu digo, o que foi que aconteceu? Aí ele falou assim, olha, você é de Oxalá, eu não vou jogar mais búzios para você. Eu digo, mas o que é Oxalá? Ele disse, você é de Deus. Entendeu? Até o demônio, quando você é de Deus, ele tem que reconhecer que você é de Deus. E aquele cara que era considerado pai de santo, teve que reconhecer, teve que se dobrar e reconhecer. Diz, olha, com você eu não mexo. Com você eu não mexo, não vou jogar mais nada para você, porque você é de Deus. Entendeu? E aí parou aquilo ali, eu me levantei e saí, contou para minha mãe o que tinha acontecido. Então já eram indícios de que Deus tinha um chamado na minha vida, do que ele iria fazer na minha vida. Uns sinais. Mas vamos fazer assim, vamos para a palavra que é melhor. E aí eu quis dar mais ou menos essa introdução para você, porque hoje eu só adoro a Deus. E nós vamos falar da adoração que é feita somente a Deus. Porque só Ele é digno de receber a nossa adoração. Ninguém mais. Nem nessa terra, nem no porvir, ninguém é digno de receber a nossa adoração. Então, se você tem uma Bíblia aí, nós vamos meditar hoje na palavra no Salmo 115. 115. E aqui no título aqui do Salmo, diz a adoração ao Deus verdadeiro. Ao Deus verdadeiro? Porque tem um Deus que não é verdadeiro? Lógico que tem. Você não é nenhum inocente, nenhum inocente. Você sabe que tem deuses aí, tem vários deuses. Como assim vários deuses? Tem, sim. A partir do momento que você se dobra diante de qualquer pessoa ou coloca outro no lugar devido a Deus, ele já passou a ser o seu Deus. Outra pessoa que você o adore e que se coloca no lugar de Deus, ele é o seu Deus. Por isso que existem deuses. Deuses de prata, de pedra, de barro, de madeira. Existe um monte de deuses. E nós vamos ver aqui. Então, se você tem a palavra, você pode abrir e acompanhar junto comigo. Se você não tem, você toma nota, é importante isso. Mas depois você verifique se o que eu estou trazendo para você está mesmo realmente dentro da palavra. No Salmo 115 diz assim, no versículo 1:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da sua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornem semelhantes aos que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, o ser humano aqui, ele sempre foi, desde o começo da humanidade, ele foi dado a adorar, sabe, as coisas materiais, aquilo que ele consegue enxergar. Porque Deus é um Deus invisível. Nós só cremos pela nossa fé, nós só o vemos pela nossa fé. Ele não se coloca em pessoa, a não ser quando ele usa alguém, não é? No jardim do Éden ele aparecia, ele via, né, sempre no finalzinho da tarde para falar com Adão. Depois disso ele só apareceu a Moisés, uma sarça ardente. Não apareceu como pessoa, apareceu como fogo numa sarça. Então, mas nós sabemos que ele é real. E o ser humano é dado, desde o começo da humanidade, a querer ver para crer. É tanto que quando Moisés subiu ao monte e lá lhe foi entregue as tábuas da lei, o povo cansou de esperar e fez um bezerro de ouro. Porque já existia desde o começo da humanidade. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus, era porque naquele lugar tinha muitos idólatras, eles eram muitos. Você pode ver, se você não conhece, se eu fosse você, eu começava a ler desde o princípio, desde Gênesis, para você entender que desde o começo da humanidade o ser humano é dado a querer adorar as coisas do céu, bicho, coisa de pau. E isso não é. E Deus está falando aqui que eles fazem mesmo, de ouro, de prata, que fazem com olhos, só que não vê, fazem com ouvido, só que não ouve, porque é um ser inanimado. É um ser inanimado. E você chega lá, pega uma madeira e talha. Eu conheço, por exemplo, aqui um artesão que ele pega um pedaço de madeira e talha qualquer. Aí faz lá os santos, né, que geralmente a Igreja Católica adora, né? E ele é uma pessoa endemoniada. Ele é uma pessoa completamente tomada pelo demônio, porque só vive na cachaçada, nas drogas e na prostituição. Então, ele é que faz aquelas imagens e a pessoa vai lá e adora. Aqui mesmo, aqui nessa região aqui, e outras mais, em outras tantas, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. As pessoas vivem disso, irmão. Vivem de vender essas coisas, de vender de gesso, de pau, de ferro, de bronze. E as pessoas colocam lá e adoram, né? Não vem dizer que não, eu só adoro a Deus, isso é porque a gente tem respeito. Não, isso é uma desculpa do diabo, você sabe disso, né? Você não é inocente, você adora. Você que tem imagem na sua casa e você coloca na parede, ou então coloca lá com a velhinha, você está adorando. Não vem com essa historinha que você, não, a gente não adora não, a gente conversa fiada.
Aqui, por exemplo, aqui em Juazeiro do Norte, no Padre Cícero, as pessoas vêm de vários lugares para adorar uma estátua. Para adorar uma estátua. E tem as estatuazinhas pequenininhas, os quadros, os papéis que eles levam. Ainda vem dizendo que muitos milagres aconteceram. Você vê como o diabo é sujo. E eu não tenho nem um pouco de sílaba de falar isso. Porque é um engano. É um engano. A estátua lá não fala, não ouve, não vê. Não é? As pessoas se prostram. Tem casas de pessoas que a parede é repleta. Aqui nessa região do Ceará, aonde você entra tem uma estátua do Padre Cícero. Isso é o quê? Não, é só o respeito com o Padre Cícero. Conversa fiada. Não é, não é, não é. Isso é adoração, é veneração. O próprio anjo, quando apareceu para João, o anjo, eu estive, porque Deus permitiu eu estar dentro do âmago da Igreja Católica, e eu estive lá dentro, eu conheci assim, um padre assim, de tete, sabe? E eu vi um monte de mentirada, de engano que tem dentro. Um monte de engano. Inclusive, se nós formos ver aqui no Salmo 115, ele fala ídolos de pau, de pedra, de prata, de ouro, que tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam. E que eles se tornem, aqueles que adoram essas imagens, se tornem como eles, cega, surdo, mudo, né? Mas se nós formos ver aqui, ó, em Êxodo, foi uma das coisas que eu vi lá dentro, sabe? Como é que eu posso chamar essa igreja católica, essa religião católica? Quando eles falam a respeito dos 10 mandamentos. Porque lá, para se confessar, você tem que andar dentro daqueles 10 mandamentos, aí tem uma série de regrinhas, uma delas é se confessar, você tem que se confessar, para o padre te dar uma penitência, né? Por aí você já tira. Porque nenhum homem pode perdoar pecados a não ser Deus, só a não ser Jesus. E aí, eles até leem os 10 mandamentos. Mas aí quando chega no primeiro lá, você pode ver na Bíblia deles, se você não tem, procure ver numa Bíblia católica. O primeiro mandamento de Deus. E lá não é dessa forma. Que diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses. Isso aí em Êxodo 20. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas abaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eles sabem disso. Os padres, o Papa, eles sabem desse mandamento aqui, mas eles fazem de conta que não veem esse mandamento. É o santo para cada dia da semana. Não é? Não, isso aqui é porque foi um homem que ele foi digníssimo. Aí tem oração, todo santo tem uma oração. Oração de santo não sei da quanto, oração do santo não sei das quantas. A minha avó era uma mulher muito idólatra. A parede dela era forrada de imagens.
sabe? E ela morreu numa situação tão deplorável. Para você ter uma ideia, e a Hortense, a gente chegava com a Bíblia, aí no finalzinho da vida dela foi que ela numa cama já não conseguia mais, nem se levantar, e a gente pregando para ela, falando, a senhora tem que se render a Jesus, porque se a senhora continuar com essa idolatria, com essas imagens, aí no final da vida dela ela mandou jogar as imagens e tudo. E aí ela pegou e recebeu o Senhor Jesus na vida dela. Então, no finalzinho já da vida dela. No final. Por quê? Porque ela era uma extremamente idólatra. Extremamente. Eu, quando vejo as pessoas nessa idolatria terrível, eu fico imaginando, e não é só isso, não. Às vezes você não idolatra só imagens de escultura. O ser humano é dado a isso, é um crucifixozinho, é uma vela que você acende. É interessante, se nós formos ver, lá em João, capítulo 5, no versículo 1, diz, guardai-vos dos ídolos. Você vê que hoje a galera enche estádios por causa dos seus ídolos. E por Jesus? Jesus é o meu ídolo. Ele é o meu ídolo. Porque pelo que ele passou e hoje está sentado num trono de glória, ele é meu ídolo. Ele é o meu libertador, o meu salvador, o meu herói. Ele é o verdadeiro ídolo, sim. Mas as pessoas veneram e adoram todo tipo de coisa. Mas a Deus, elas querem amar e adorar somente a Ele. Não, eu adoro a Deus e tudo, mas deixa a minha estatuinha aqui. Deixa o meu santinho aqui. Eu não quero com isso, irmãos, porque assim, quem tem mais pecado é aqueles que induzem as pessoas ao erro. Mas aí as pessoas que estão no erro, elas também, depois que elas ouvem, elas ficam tão cegas de um jeito, que depois, quando elas ouvem a verdade, elas acham que a verdade se tornou mentira. Entende? Tem até uma historinha que é interessante da verdade e da mentira. Que as duas estavam andando, estavam muito calor, e aí elas resolveram, a mentira disse assim para a verdade. Falou assim, eita, mas está um dia tão lindo, né? Mas está tão calor. E aí a verdade concordou com a mentira e falou assim, realmente está, né? Aí a mentira falou assim, vamos. Aí tinha um lago, e aí a mentira falou para a verdade, ei, vamos tomar um banho? Deve ser muito gostoso. Vamos tomar um banho nesse calorzão que está? Aí a verdade falou, não, vamos continuar. A mentira falou assim, não, vamos tomar, não custa nada, vamos tomar um banho gostoso nesse lago. Aí a verdade falou, tá bom, então vamos tirar nossas roupas e vamos nadar, soltos como... Aí eles pegaram a mentira, tirou toda a sua roupa, a verdade também, deixou na beira do lago, mergulharam e foram tomar banho. E estava realmente gostosa a água. E nadaram e desfrutando aquela água fresquinha. Só que enquanto a verdade estava distraída, a mentira saiu. E sabe o que a mentira fez? Vestiu a roupa da verdade. E aí saiu, deixou a verdade lá na água. Quando a verdade percebe que sai, aí a roupa da mentira lá. Aí o que aconteceu? A mentira saiu vestida com a roupa da verdade. E a verdade saiu procurando a mentira e não encontrou, e não encontrou. Então, o que acontece até hoje? A mentira anda vestida da verdade. E a verdade se passa por mentira. E é difícil de engolir a verdade nua e crua, né? Então, as pessoas gostam mais da mentira do que da verdade. É impressionante isso. Como as pessoas... E eu via como é uma convicção. Eu via, por exemplo, lá na triagem, chegou lá, inclusive uma pessoa bem conceituada, uma pessoa de estipe, de muito estudo, né?
E ela disse assim, olha, a minha religião é essa daqui, porque é desde o princípio, e se alguém vier me falar de outra, para mim, é uma mentira. Quer dizer, ele tomou a mentira como uma verdade. E a verdade se tornou mentira. O diabo fez com que a verdade, que é Jesus, se tornasse mentira. E a mentira do diabo se tornou verdade. Como é? Por isso que a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Porque a grande maioria acredita na mentira. E uma pequena minoria acredita de fato na verdade. Quando não acredita, eles mesclam. Não, mas não é bem assim. A gente não adora. A gente só respeita, conversa. Para com isso. Não é verdade. Você sabe que não. Que você se ajoelha, que você faz penitência, que você acende vela. Eu vi lá, homem, tem até lá uma novena de São Miguel, não sei das quantas, que Miguel, não sei, um monte de baboseira. Pelo amor de Deus. Para quem conhece a verdade, isso é uma grande baboseira. Com todo o respeito. Mas é muito mentira. Eu peguei lá a história de tudo, sabe? Eu li, eu fiquei estarrecido. Eu falei, como é que pode pregarem uma mentira dessa? E as pessoas acreditarem na mentira. Que apareceu. Eu sei que eu posso ser apedrejado. Porque, sabe por quê? Em Romanos 1:22, vamos lá em Romanos 1:22. É muito interessante isso. Vamos lá em Romanos. Vamos lá em Romanos. Que diz assim, ó. Romanos 1:22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Em Coríntios. Romanos 1:22. Aqui, ó. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem. Corruptível, das aves, de quadrúpedes, de répteis. Olha só. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quer dizer, mudaram a verdade e a mentira passou a ser verdade. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Eu não vou explicar isso aqui, mas você sabe, as mulheres mudaram o costume natural. Isso é um negócio que tem que, sabe? Semelhante também os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamar em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consentem os que fazem. Então, Paulo e Silas, por exemplo, sofreu. Uma vez ele chegou numa cidade e aí teve uma moça que era adivinha, sabe? Paulo apanhou muito por causa disso. Porque Paulo, depois que se converteu, que Jesus apareceu para ele era um perseguidor da igreja. Mas isso aqui quem escreve é Paulo, inspirado por Deus. Então Paulo chegou numa cidade e tinha uma adivinha que ela ficava adivinhando e ela dava muito lucro para aquelas pessoas, né? E aí Paulo chegou e ela, toda vez que via Paulo, dizia, olha, aí é um servo de Deus que está entre nós e tudo. Paulo já estava ficando abusado com aquilo ali. E aí teve um dia que ela falou a mesma coisa e Paulo foi e repreendeu o espírito imundo que estava sobre ela. E ela foi liberta. Aí pronto, nunca mais ela adivinhou nada. Porque era um espírito enganador naquelas pessoas. Paulo foi expulso dali, apanhou, foi para a prisão, para você ter uma ideia. Mas glória a Deus que até lá no cárcere, o carcereiro se converteu. Porque viram que Paulo e Silas, realmente Deus era com eles, porque eles começaram a louvar todo machucado, acorrentado, e começaram, por quê? Porque estavam pregando a verdade. A verdade. E aí os alicerces daquela cadeia se estremeceram, as portas se abriram da cadeia, e aquele carcereiro ia se matar. Ele disse, não faça isso não, nós estamos aqui. E ele disse, o que posso fazer? E Paulo disse, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tudo a tua casa. E ele e a casa dele todinho foi batizado e foram salvos. Então, Paulo chega em Atenas do mesmo jeito. Paulo apanhou muito porque ele pregava a verdade. A verdade. Os discípulos também foram. Pedro teve que. Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Sabe, todos eles morreram. O único que morreu de velhice foi João, na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse. Mas todos os outros morreram de morte trágica, foram decapitados, Paulo foi decapitado, outros foram, sabe? Então, por quê? Por pregar a verdade. As pessoas, elas gostam da mentira, que a mentira é mais fácil. A mentira é muito mais fácil, irmão. A mentira é mais fácil de se viver na mentira. Agora a verdade não. Então, em Atenas mesmo, Paulo pregou lá em Atenas, lá, eram muitos ídolos, irmão. Dagon era um deus dos filisteus, que era parte homem e parte peixe. E quando eles pegaram a Arca da Aliança e botaram lá no templo de Dagon, quando eles chegaram de manhã, estava caído lá, aquela imagem. E aí foi caído da última vez, quando eles chegaram lá, a cabeça estava para um lado, os braços para o outro, sabe? Porque Deus odeia esse tipo de coisa, irmão. Sabe? Mas a grande maioria das pessoas gostam de adorar a criatura ao invés do Criador e gostam. Eu tenho aqui, já encerrando aqui para a gente orar, tinha lá em São Paulo, quando eu estava na Paz e Vida, eu sempre saía para evangelizar, saía com os obreiros e tudo, e saía orando pelas pessoas das casas e tal. E teve um dia que os obreiros saíram por um lado, porque a gente se espalhava no bairro, e aí eles chegaram na casa de um senhor,
bateram palma, e o senhor saiu muito educado. Disse, pois não, não, nós somos da Igreja Paz e Vida, nós estamos aqui evangelizando o bairro. Ele disse, não, entrem, pode entrar, entra, abriu o portão, os obreiros entraram, e aí quando entraram, aí quando eles chegaram na sala do homem, estava aquele monte de imagem, monte mesmo de imagem. Aí ele disse, não, entra aqui, senta aqui que eu vou fazer um café. Não, não precisa não, vou fazer um cafezinho fresquinho. Aí foi lá, fez o cafezinho, trouxe para os obreiros. E aí disse, bom, pode falar, eu gosto de ouvir sobre a Bíblia. Aí os obreiros foram pegar a Bíblia e começaram a trazer umas passagens da Bíblia. Aí ele disse, tem mais, é tão bonito, eu gosto demais. Eu não sei ler, mas eu gosto demais de ouvir assim das histórias da Bíblia. Aí foi quando os obreiros foram e fizeram um convite para que ele fosse numa reunião. Aí ele disse, vou, mas eu posso levar o meu protetor? Aí os obreiros falaram assim, protetor? Que protetor? Aí ele pegou e tirou assim do bolso, tirou um santinho que chama, né? Um negocinho assim, que tem a imagem lá de São Jorge. Era o santo protetor dele. Aí ele disse, eu posso levar meu protetor? Aí pegou e abriu assim a camisa, tava uma imagem de São Jorge numa corrente, sabe? Ele disse, eu posso levar meu protetor? Aí os obreiros inexperientes falaram assim, não pode, né? Não pode não, porque lá é a casa de Deus e tudo, o senhor não pode levar não. Imagem para lá, não pode. Rapaz, o senhor ficou bravo. Ele ficou bravo. Quer dizer que eu não posso levar o meu santo protetor? Então saiam daqui da minha casa. Pode sair da minha casa, vai, expulsou eles da casa. E eles chegaram com essa conversa. E aí, não, onde foi? Me dá o endereço aí certinho. Voltamos lá e batemos palmas lá na casa do homem no domingo seguinte. Ele saiu da educação de novo, do mesmo jeito. E pediu para entrar. E aí, né, serviu o café de novo. E aí veio, falamos da palavra de Deus. E aí foi feito o convite para ele. Aí ele disse assim, mãe, eu posso levar o meu santo protetor, que é São Jorge? Eu disse, claro que o senhor pode levar. Não é o seu santo protetor? Aí ele disse, pois então eu vou. E ele apareceu na igreja. Quando foi à noite, ele estava lá. Foi escutando a palavra, foi convidado para vir na semana. Ele foi na semana também. E antes de um mês, irmão, ele chegou e disse assim, olha, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pegou e tirou da carteira, tirou aquele santinho que estava dentro da carteira dele. Pegou, tirou aquela corrente do pescoço, pegou os dois e disse assim, olha, pastor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, se quiser jogar no lixo, pode jogar. Porque agora o meu santo protetor é Jesus. Entende? Eu não estou falando isso aqui, não é para confrontar você, mas é que é a verdade. É a verdade, né? Embora você possa me odiar por isso, por lhe falar que Jesus é a verdade. E se você for lá em Êxodo 20, vá lá, pegue a Bíblia e vá lá em Gênesis 20 lá para você ver. Se lá não está escrito lá que não é para fazer imagem de escultura, não é para adorar nem imagem que está no céu, nem de pessoa, nem de ninguém. Só a Deus você pode adorar e prestar culto. Há mais ninguém nessa terra. Não, mas é que ele foi muito bom, ele foi uma pessoa, tudo bem que ele foi, legal, muito bom. Ele vai receber o galardão dele. Mas você adorar, você se prostrar, não, de maneira alguma. Aí já é um negócio muito sério. Então, no grande dia, tudo isso vai ser cobrado. Tudo isso. Agora, se você, como esse homem fez, você aderir somente a Deus e pegar, porque a minha mãe, ela tinha várias imagens também. Ela tinha aquelas roupas, sabe, que tinha que comprar, cheio de coisa, cheio de miçanga. Depois que ela conheceu Jesus de fato e verdade, ela pegou toda aquela traqueiragem toda e chegou lá na igreja e falou, pastor, se o senhor quiser, o senhor pode queimar, fazer o que o senhor quiser.
porque agora é só Jesus na minha vida. Então, infelizmente, é como a historinha da mentira e da verdade. A mentira está andando aí no meio das pessoas, vestida com as roupas da verdade. E a verdade anda nua. Então, é assim, ou você aceita a mentira com as roupas da verdade, ou você aceita a verdade nua e crua. E só Jesus salva, e só Jesus liberta. E que só a Ele devemos prestar culto, devemos adorar. Porque no momento em que você se prostra, que você adora, e essa conversa, porque o diabo ele é desgraçado, ele é mentiroso. Sabe? Não, mas eu fui curado, eu recebi uma graça. Você não recebeu de Deus. Eu posso lhe garantir que você não recebeu de Deus. Porque fé foi Deus que colocou dentro de você. Mas o diabo ele é mentiroso demais. E ele, para enganar, se possível até o escolhido, ele faz o que for preciso, ele faz. Até operar milagres, ele opera. Ele bota lá um demônio lá para colocar uma doença e depois faz o demônio sair para a pessoa ficar curada, para que aquela graça, aquele milagre seja para aquela pessoa. O diabo trabalha, ele é enganador também. Ele se passa, ele sempre quis se passar por Deus. Ele sempre quis o lugar de Deus. E ele engana as pessoas. Eu fiquei incrível. Eu vou contar essa aqui para a gente encerrar agora. Eu fiquei incrível lá. O padre, não sei se eu posso falar o nome dele. Vou falar. Padre Rodrigo. E ele começou a bater muito na missa, que tinha uma pessoa lá que tinha se convertido à mentira, sabe, das imagens. E uma pessoa que conhecia a verdade, há muitos anos, isso ele dizia, né? Que esse homem, há muitos anos, inclusive ia no presídio e evangelizava no presídio. Ele entrou meio em contradição, porque lá na congregação cristã não tem pastor. Aí ele disse que o cara era pastor da congregação cristã. Por aí já, mas eu fiquei quieto. Aí disse que o cara, ele caiu em si. Ele caiu em si, que realmente a salvação veio pela Eucaristia. E que ele se converteu à verdade, que é mentira. Dá para entender um negócio desse? E ele falava como se fosse um testemunho. E agora o cara quer se batizar, quer crismar e tudo, porque ele se convenceu que a salvação está na Eucaristia. Você sabe o que é a Eucaristia? Se você não sabe, eu vou dizer para você. É um negócio assim, parecendo uma estrela, onde eles botam a hóstia. Já viu falar de hóstia? Eles botam a hóstia dentro ali, e ali eles dizem que é o corpo de Cristo. E quando bota lá, tem a celebração, e quando bota ali, as pessoas se prostram, como se aquilo ali fosse Jesus, aquela hóstia ali. Aí aquela Eucaristia ali é Jesus. Então, disse que esse homem que era quer dizer, ele saiu da verdade e foi para a mentira, achando que era verdade. Que diz que a salvação só vem pela Eucaristia. Então, sabe, eu fiquei 2 meses lá porque Deus quis que eu fizesse, que eu estivesse. Mas era tão mentira que eu tinha hora que eu dava vontade de fechar os ouvidos de tanta mentira. Mentira! E o padre pegando com a maior cara de pau a mentira. Não dá. Aí quando chegou um dia, eu até estava planejando e falei assim, não, eu vou ficar mais. E, sabe, eu não aguentei. Quando eu soube que ia ter, aí eles entraram numa novena de São Miguel. E aí, agoniado com aquilo, agoniado. E aí quando foi ia ter mais uma missa, eu digo, não fico mais aqui mais nem um dia. Chega, Senhor, por favor, eu vou sair daqui, eu não estou aguentando mais. E aí saí dali, foi um alívio tão grande, porque é muita mentira.
Muita, muita, muita. E são muitos os que entram pela porta larga da mentira. Infelizmente eu pude ver isso. Eu pude ver pessoas que iam lá para a missa lá. Meu Deus do céu, as pessoas que vivem completamente na mentira. Tem uma até que tem uma que se diz clínica, onde tem mais de 60 acolhidos que pagam mais de R$ 1.500 para lá. E ele é um drogado, ele leva droga para dentro da clínica, ele leva bebida para dentro da clínica. E estava lá, participava da, sabe, uma mentira desgraçada e deslavada. Então eu vou ser sincero com você, eu sei que eu posso até ser perseguido pelo que eu trouxe hoje, mas eu não estou nem aí. Sinceramente eu não estou. Se Deus disse para mim trazer, eu trouxe. Né? E eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais são os que estão comigo do que os que estão no mundo. Agora, a mentira é a mentira. E é como disse na historinha. A mentira está andando por aí vestida com as roupas da verdade. Muita gente tem acreditado na mentira. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou a verdade. Se ele é a verdade, todo o resto é mentira. E ele disse eu sou a vida. Se ele é a vida, todo o resto é morte. Então, no final, vai dar na morte da pessoa. Então, eu não sei como é que você tomou isso que foi trazido aqui. Mas se você quer ter a verdade nua e crua da sua vida, a verdade que é Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Você quer isso? Você quer a verdade na sua vida? Você quer a verdade que é Jesus? Então, faça essa oração comigo agora e repita assim comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é o único verdadeiro Deus, eu lhe peço perdão por todas as vezes que pequei contra o Senhor, achando que a mentira era verdade. Me perdoe, apague meus pecados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, a mais pura verdade, e rejeito toda mentira do diabo na minha vida. Esteja comigo, com a minha família, em tudo que me diz respeito. Que os teus anjos possam me guardar e me proteger por andar, a partir desse momento, na verdade, que é o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e esteja comigo, Jesus. Me ajuda a estar na tua verdade. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amados, é preferível a verdade. Sempre, sempre, sempre é preferível a verdade. Mesmo que a verdade doa. Que às vezes ela dói. Eu sei que muita gente, se me vê isso que eu falei aqui hoje, que eu trouxe hoje, vai me odiar. E qual é o problema? Eu não vejo nenhum problema, tá? Eu faço orar pela sua vida, por você estar na mentira. Infelizmente, você está numa grande mentira se você não tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e se você não se prostra somente a Ele. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu só me ajoelho em reverência somente a Deus. Não tem ninguém que me faça me ajoelhar. Nem que chegue com a arma assim e diga, olha, se você não se ajoelhar diante de mim aqui e negar o seu Deus, eu mato você. Então puxa logo isso, pelo menos eu vou logo para Jesus. Né? Agora, se prostrar diante de uma imagem, diante de um pau, de gesso, de pedra, seja lá do que for, pelo amor de Deus. Tá? Eu não tenho um pingo de medo de falar isso.
Eu quero orar por você que não quer mais essa mentira na sua vida. Você quer a verdade que liberta, a verdade que cura. Porque tudo que você precisa está na verdade que é Jesus. Você está precisando de uma cura? Pois está em Jesus, a cura verdadeira. Você está precisando de uma libertação? A verdadeira, porque conhecereis a verdade. Hoje eu trouxe sobre a verdade. E a verdade vos libertará. Está na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira do diabo. Então, se você quer ser curado, ser liberto, ser salvo, se você quer ter paz, se você quer ter harmonia na sua casa, na sua família, prosperidade nos seus negócios, e você quer largar toda a mentarada do diabo, então eu quero orar por você nesse momento. Você quer isso? Eu vou orar para que todo demônio desgraçado da mentira venha sair da sua vida, dos seus caminhos. E se você tem imagem aí, pega e joga fora isso. Joga fora. Se você tem aí imagens que você se prostra, seja lá o que for que você coloque para se colocar entre você e Deus, joga tudo isso fora. Você não precisa disso não. Você só precisa ter fé no Deus Criador de todas as coisas. Então eu quero, você quer isso? Eu vou fazer uma oração por você. E você vai ver se você não vai ser curado aí daquilo que você está precisando de cura, de libertação daquilo que você precisa ser liberto. Vamos fazer um desafio? Você quer? Eu vou fazer uma oração por você. Se não acontecer nada, você continua na sua mentira. Agora, se acontecer, você testemunha e vai ficar com a verdade que é Jesus. Vamos fazer esse desafio? Vamos, eu faço esse desafio por você agora. Eu vou fazer uma oração por você, por algo que você está querendo, por algo que você está precisando. Não sei o que é. E se acontecer um milagre na sua vida, você se volta para a verdade que é Jesus, somente Jesus. Se não acontecer nada, você continua com a mentira. Vamos lá? Quero fazer agora do jeito que Elias fez, com os profetas de Baal. Fazer que fogo do céu venha sobre tudo que não presta na sua vida. Você quer fazer esse desafio comigo? Eu vou fazer essa oração agora por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração de fé agora sobre e clamando ao nome, declarando no nome de Jesus que é a verdade, no nome de mais ninguém, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Agora sim, meu Pai, como Elias no Monte Carmelo e os profetas de Baal, meu Pai, a mentira daquela época. Hoje existe a mentira também. Então, em nome do Senhor Jesus, eu lancei um desafio, Pai, porque eu creio no Teu nome, Jesus, no poder que há na verdade do Teu nome. E essa pessoa que, em nome de Jesus, meu Pai, está precisando de uma cura no corpo dela, uma doença incurável nela, meu Pai, uma dor insuportável que ela está sentindo, meu Deus, que agora, em nome do Senhor Jesus, poder do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa, percorrendo desde o cérebro dela, descendo pelos olhos, ouvidos. Se os ouvidos não ouviam, vai começar a ouvir agora, em nome de Jesus. Se os seus olhos não enxergam, você vai enxergar agora. Mesmo que tenha um processo, você vai enxergar. Em nome de Jesus, você é mudo, você vai falar pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se o seu coração está com problema, ele vai ser curado. Os seus pulmões, os seus rins, os seus ossos. Se o câncer está comendo você, eu declaro a cura, a cauterização desse câncer, em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a doença que está acometendo você, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés agora, queimando, cauterizando,
em nome de Jesus. Oh Deus tremendo, o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor fez, Jesus. Então agora que o milagre aconteça na vida dessa pessoa agora. Ela precisa de libertação, de um vício, de algo que está levando ela para o fundo do poço. O vício do álcool, das drogas, que ela vinha só de pensar, meu Pai. Ela vinha sentir repugnância de bebida alcoólica, de drogas, de comprimido, meu Pai, de tudo que é mentira, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Manifesta agora o teu poder, fogo do alto, 70 vezes mais forte se for preciso, sobre toda a casta demoníaca da mentira na vida dela, nas imagens de escultura na casa dela, Senhor, em nome de Jesus, fogo do alto, meu Pai, que elas se quebrem agora, que elas se partam como Dagon, lá no templo de Dagon, que teve que cair, e a cabeça para um lado, as pernas para o outro, que deu um vento oriental aí onde ela está, e as imagens de escultura vêm cair por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e essa mitaraiada do diabo venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, anjos, pelejem a favor dessas pessoas, pelejem a favor do único que é verdadeiro, partam para cima deles, com espadas desembaiadas, pelejem a favor desse povo, acorrente-os, levem para o Hades, em nome de Jesus. E quando eu disser em nome do Senhor Jesus, demônios desgraçados, casta maligna, quando eu disser para vocês saírem dessa vida, você está colocando uma doença, um vício, uma maldição na vida dessa pessoa, na casa dela, nos negócios delas, a paralisia, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, sai da vida dela, sai e sai da vida dela para nunca mais voltar, desgraçado, em nome de Jesus. E que agora, meu Pai, Espírito Santo, que o Senhor possa tomar esta vida, Senhor. Oh Deus maravilhoso, eu creio que milagres agora ocorreram, libertação. Agora, Espírito Santo, a casa foi limpa. Que agora o Senhor possa tomar, que o Senhor possa invadir a vida delas, onde elas vivem, meu Pai. Elas estão livres agora, estão curadas, em nome de Jesus. Eu declaro cura, libertação e salvação nesta casa, nessa família, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos fiquem de prontidão, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua paz, que a tua luz possa invadir, meu Deus, a tua verdade possa prevalecer. E o diabo seja envergonhado, mentiroso, desgraçado. Em nome do Senhor Jesus. Eu te dou glórias, graças por tudo. Louvando e bendizendo o teu nome, porque quando nós oramos em nome de Jesus, o Senhor ouve e o Senhor responde. Obrigado por ter respondido a minha oração agora. E eu declaro essas pessoas curadas, libertas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Então, se você foi tocado por Deus, se você foi curado, você vai deixar essa mentiraiada toda e vai servir só a Jesus, só o Deus verdadeiro. Se você quiser falar comigo, pode me chamar no direct aí do Instagram, Nonato Duarte Oficial no Instagram, no Face, Nonato Silva Duarte. Logo em breve, Ministério Nonato Duarte no Face. Já tem a página, só que eu não posso transmitir ao vivo, mas eu estou enviando os vídeos para lá. E também no YouTube, Ministério Nonato Duarte Oficial. E lá tem um link para você adquirir o meu livro, A Granada. Tá? Uma bomba no inferno, irmão. É uma granada, assim, brum, no inferno. Aonde esse livro chegar vai ser uma granada. Da sua casa. Sabe? Porque tem as 7 saídas para você não puxar o pino da granada na sua vida.
e tenho meu testemunho de vida. Você vai ver o que eu já passei nessa vida, mas estou aqui por Deus, pela verdade que é Cristo. Em nome de Jesus. Quero, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, com saúde, paz e prosperidade. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, tá bom? E se você quiser testemunhar, você pode chamar no direct, pode escrever lá no Instagram, no Face, ou também no YouTube, tá bom? Ministério Nonato Duarte Oficial. Que Deus abençoe grandiosamente, poderosa a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.